Olá! Nesta aula de Sociologia, nós vamos trabalhar o conceito de Estado. Aqui quem fala é a professora socióloga Sônia Jobim. Então vamos comigo. Olha, primeira coisa, vamos fazer uma breve introdução. É fundamental que você entenda a diferença entre história e sociologia, que é nosso campo de estudo. A história, no nosso caso, vai nos dar o contexto. Para entender o agora, é necessário que a gente entenda o processo histórico. O que está acontecendo agora será, provavelmente, resultado de um processo histórico. Por exemplo, quando nós falamos de racismo, onde surgiu? De onde surgiu? Qual foi a origem do racismo? Então, vamos lá na história e vamos estudar o processo de escravidão que ocorreu durante mais de 300 anos no Brasil, ok? Com esses dados, é possível analisar as consequências desse processo histórico no presente, que é o campo de atuação da sociologia, é o campo de análise do sociólogo, ok? Bom, no segundo tópico, nessa introdução, são os materiais de aula. Você recebeu em sua casa, provavelmente, as autorreguladas de sociologia. Nessa autorregulada que você recebeu, está ali, são 3 aulas falando do surgimento do Estado moderno, a formação do Estado moderno. Isso nós vamos deixar no campo da história, ok? E o nosso material, o material da sua professora, será esta apresentação e a aula explicativa. E as atividades relacionadas a esse material da professora, ok? Então vamos agora entender um pouco mais dessa apresentação. Eu trouxe para vocês a noção de Estado, a origem dos 3 poderes, o papel da Constituição, as relações entre os poderes, o papel da mídia e, por final, as notícias referentes à pandemia que vivemos nesse momento. Por isso, nós estamos em um trabalho remoto, numa educação à distância, na modalidade EAD, e as ações do Estado. Como as ações, e aí estamos fazendo sociologia, como as ações do Estado, as decisões que o Estado, seja na esfera federal, estadual ou municipal, impactam a nossa vida social. Tudo bem? Então vamos adiante. Então, o primeiro tópico são os níveis de contato com o Estado. E aí é preciso que a gente entenda a diferença entre o senso comum e a ciência. Eu trouxe para vocês o estudo do conceito de Estado a partir daquilo que vocês têm acesso. Vocês têm acesso ao Estado através de que meios? Através de 2 sentidos, correto? A audição e a visão. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Ora, aquilo que você vê e aquilo que você ouve tem um campo limitado de ação, certo?
mesmo sendo através da internet. Vamos lá, campo de ação, sem esses equipamentos, certo? Então, nós vemos aqui no slide que eu trago para vocês sobre o mito da caverna. Nós temos 3 níveis de contato. O contato zero, que é o senso comum, que nós podemos ilustrar com o homem acorrentado. É o contato com as ações do Estado através dos 2 sentidos, da visão e da audição, através dos canais de comunicação e aplicações das leis em sua vida. É como uma febre. Você apenas percebe, sente, né, as medidas, mas você não toma contato com elas. Você não conhece a lei que gerou essa aplicação, né? O segundo contato é o da ciência. E temos a ilustração aí do filósofo. É quando há um aprofundamento do entendimento e impactos das ações do Estado, através do conhecimento científico, da escola, das instituições científicas e das tecnologias, os meios de comunicação. É na escola onde você tem contato com as teorias, as ferramentas conceituais com as quais você vai ampliar, vai estender esses sentidos. E o nível de contato 3 são as representações sociais, ilustrada pelo filósofo também. É a partir dessa consciência que você adquire com o conhecimento científico. Então, você adquire uma consciência política, uma consciência crítica, a capacidade de refletir, de analisar, de interpretar a realidade. E sim, você está apto a analisar as ações do Estado e participar ativamente através das representações, que são os movimentos sociais, os sindicatos como representação de categorias profissionais e outros meios. Bom, os 2 sentidos do senso comum. É através dos sentidos da audição e visão que se toma contato com o que está ocorrendo ao redor. E estes são campos limitados, como eu já falei. Sem um elemento que estenda a visão, fica-se dentro dos limites restritos do campo visual. A crença no invisível amplia a realidade espiritual, não é verdade? Para quem tem religião, a crença em um mestre, em um criador, em santos, espíritos, orixás é real. E na vida social? Como se amplia a realidade para além do senso comum, dos sentidos, da visão e audição? Exemplo: se em meu redor e na minha cidade não há casos de coronavírus, como acreditar que há uma pandemia? A ciência surgiu para possibilitar ao ser humano o conhecimento mais profundo das coisas que os sentidos não conseguem saber. Exemplo: o coronavírus só é visível através de potentes microscópios. Os sentidos são limitados. Sentimos o impacto das decisões dos 3 poderes quando usamos alguma instituição que se regula através de legislações. Escolas, hospitais, cartórios, condição de trabalho, ou seja, você ter uma carteira assinada, você ter um aumento ou congelamento de salário, você obter benefícios como Bolsa Família, o ProUni, o FIES e outros, acesso à casa própria, isolamento social, exigência do uso de máscaras e outros. Todas essas regras são imputadas pelos poderes. Tudo o que fazemos é regulado pelo Estado, que deve se orientar pela Constituição Federal de 1988,
Sentir apenas não é suficiente para que se tenha compreensão de limites impostos, principalmente. Vamos entender então como se dá a apreensão da realidade, vendo a diferença entre senso comum e ciência. Um dia eu fiz uma pergunta a um aluno: como você deve fazer para encontrar informações? Ele me respondeu: observando sempre os acontecimentos próximos a mim e as pessoas que estão por perto. Bem, vamos analisar essa resposta. A resposta que o aluno me deu está dentro do que a gente chama de senso comum. Veja, os acontecimentos próximos a mim e as pessoas que estão ao meu redor. Então, é aquilo que ele pode ver, que os dois sentidos, audição e visão, pode alcançar. Você imagina, você está no meio de uma rua e você olha para o fim da rua. A sua visão alcança até o final da rua, porém você não sabe, não tem como alcançar o que está além. Como você pode ir além? Como você pode ampliar a sua percepção da realidade, o seu entendimento da realidade? Aí é que entra a ciência como extensor dos sentidos para a compreensão da realidade. E que ciência é essa? É o conhecimento. E trago para vocês duas fontes de conhecimento, que é a escola e as tecnologias. A escola com suas teorias, as suas pesquisas, os institutos de pesquisa e as novas tecnologias, a internet, o laptop, o celular e tudo mais que hoje em dia você tem acesso e que te coloca em contato imediato com a realidade para muito além do fim da rua. O que acontece no Alasca, você pode saber, né? O que acontece no outro lado do mundo, você pode saber. Isso já se deu, essa percepção de como a ciência é extensor dos sentidos. René Descartes, no século XVII, já tinha percebido isso. René Descartes nasceu na França, em Touraine, em 1596 e faleceu em 1650. E dentre tantas obras que escreveu, em 1637, ele escreve Dioptrique, que é voltada para as lentes, para os telescópios. E ele declara seu entusiasmo pelo telescópio. Diz ele: já que a visão é o mais nobre e mais abrangente dos sentidos, invenções que servem para aumentar o seu poder estão sem dúvida entre as mais úteis que podem haver. E ele estava certo. Através das ciências humanas, arqueologia, história, filosofia, geografia e sociologia, é possível a compreensão do Estado, que é o nosso foco aqui desse trabalho, sua origem, sua organização, o papel que exerce na sociedade. E somente através do conhecimento científico se adquire base teórica e argumentativa para uma participação política e cidadania plena. Eu trouxe para vocês também a virologista que descobriu o primeiro coronavírus humanos.
O nome dela, June Hart, que nasceu em 1930 e olha, de família pobre, havia abandonado os estudos aos 16 anos. Só que ela, talvez curiosa, conseguiu um emprego de técnica de laboratório e o resto você sabe. Graças a ela, hoje, apesar de tudo, nós já temos, né? Talvez se ela não tivesse descoberto lá atrás, não saberíamos. Bem, vamos aqui agora à origem dos três poderes, do poder executivo, do legislativo e do judiciário. Para falar da origem dos três poderes, trago para vocês outro francês do século XVII, Charles Louis de Secondet, Barão de la Brede e de Montesquieu, conhecido como Montesquieu, foi um político, filósofo e escritor francês do século XVII. Nasceu em 1689 e faleceu em 1755 em Paris. Foi ele que pensou na divisão desses poderes, um modelo político que se caracterizaria como Estado democrático de direito, ou seja, Estado do cidadão, de cidadão. Partindo desse ponto, esses três poderes seriam equilibrados, de modo que um fiscalizaria o outro e todos seriam amparados e regulados por uma Constituição democrática. Demo, povo, crática, poder, poder do povo. No Brasil, esse modelo foi adotado pela primeira vez na Constituição de 1824, Constituição essa outorgada pelo imperador após a independência e consagrado na Constituição de 1988, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º. No Império de Dom Pedro I, em 1824, havia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Este privativo do imperador. Mas o poder moderador, exercido exclusivamente pelo imperador, podia interferir nos trabalhos dos outros 3. Com a proclamação da República em 1889, o poder moderador foi extinto. Mas o que é Constituição? Trago-lhe um polonês para falar disso. É o jurista Ferdinand Lassalle, nascido no século XIX, em 1825, e falecido em 1864. Diz ele que todas as sociedades, independente do espaço ou do tempo, tiveram constituições, mesmo que não escritas. Como assim? A Constituição é a expressão da sociedade em regras. Todo o universo, todo o ser humano, toda a vida mineral, animal, vegetal, humana, tem regras comuns e universais, sendo caracterizada por 3 princípios: identidade, organização e valores. E temos também os tipos de Constituição. No direito brasileiro, existe a seguinte classificação. A classificação conforme o seu conteúdo: forma, origem, elaboração e extensão. Sobre o conteúdo, uma Constituição pode ser formal ou material. Forma pode ser escrita ou não escrita. Origem, ela é promulgada com legitimidade popular. Ou outorgada, sem essa legitimidade, ou cesarista, o povo não participa de sua elaboração. Quanto à elaboração dogmática,
documento com regras sistematizadas, que não mudam, ou histórica, elaborada aos poucos, seguindo o progresso da sociedade. E, por final, a extensão pode ser analítica ou sintética. A Constituição brasileira tem a seguinte classificação: ela é formal, escrita, promulgada, dogmática e analítica. Vamos à correção da pronúncia do jurista Ferdinand Lassalle, mais ou menos assim, porque ele era alemão, sua língua nativa. Uma outra coisa a registrar para entender é por que dogmática, por que a nossa Constituição é dogmática. É porque ela é fruto de um trabalho legislativo específico, fruto de um processo histórico. Ela tem esse nome por refletir os dogmas de um momento da história. Nasceu de uma Assembleia Constituinte e, portanto, escrita. O grupo de constituintes que elaboraram o texto da Constituição sistematizaram as ideias fundamentais da teoria política e do direito, principalmente por observar os direitos fundamentais de todo cidadão. E por tudo isso ela foi apelidada de Constituição Cidadã. A Constituição de 1988 substituiu as outras constituições muito mais antigas e ela é um marco por quê? Porque ela nasce da insatisfação da população brasileira de ter um governo onde não havia liberdade, onde as pessoas estavam com acesso restrito às suas possibilidades de vida social, principalmente, as suas possibilidades de escolha. Bom, continuando, né? Então, nós vamos ter a Constituição, ela vai normatizar, ela vai regrar não só a vida do cidadão, mas principalmente os seus representantes, aqueles responsáveis por gerir, por administrar os interesses públicos. Vamos falar dos três poderes, principalmente do Executivo. Então, a Constituição Federal traz, nos seus artigos de 76 a 83, como é regido a escolha do presidente e do vice-presidente. Depois, nos artigos de 84 a 91, nós temos ali as atribuições do presidente da República, as responsabilidades do presidente, dos ministros, do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional.
Ou seja, é como uma cartilha, você não pode fazer as coisas à sua vontade. Tem que seguir uma regra, tem que seguir uma norma, um procedimento, né? Então, temos aí os 3 poderes. O poder executivo, que administra, que presta serviço e executa as políticas públicas. O poder judiciário, que coloca as leis em prática, solucionando conflitos. E o poder legislativo, responsável por elaborar leis. E como se elabora leis? As leis, elas partem das necessidades, das demandas da população, porque ela vai normatizar a vida dessa população, desse cidadão. Então, não pode ser qualquer lei, não é? Vemos ali nos 3 poderes, por exemplo, quem compõe o legislativo? São os deputados federais, os senadores, os deputados estaduais e os vereadores. O poder executivo, ele é composto pelo presidente, pelos governadores e os prefeitos. E o judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos tribunais estaduais e pelos juízes. Esses são os 3 poderes. A outra manchete de hoje: passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade do Vale do Anhangabaú. O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram. Agora, os políticos falam para a multidão. O Jornal Nacional começa daqui a 1 minuto. O governo manda ao Congresso emenda prevendo eleições diretas para presidente em 88. Se a emenda Figueiredo derrotar no Congresso a emenda Dante de Oliveira, como espera o Palácio do Planalto, o Brasil vai ter eleições presidenciais diretas em 1988. O sucessor do presidente Figueiredo terá, portanto, um mandato de apenas 4 anos, mas terá direito à reeleição, assim como acontece nos Estados Unidos. A emenda Figueiredo marca para 86 a eleição dos prefeitos das capitais, junto com a eleição dos governadores de estado. No fim da tarde, outro fato político importante: o comício de São Paulo pelas eleições diretas já. Ao vivo de São Paulo, fala o repórter Carlos Nascimento. E nós falamos aqui do Vale do Anhangabaú, local da concentração e do comício, no momento em que se prepara para falar o governador Franco Montoro de São Paulo. Já falaram Tancredo Neves de Minas Gerais, Leonel Brizola do Rio de Janeiro, que foi bastante aplaudido por esta multidão que toma o Vale do Anhangabaú. Organizadores afirmam que as expectativas e número de participantes foram satisfeitas. Os senhores estão tendo aí uma visão geral do Vale, no momento em que fala o governador Montoro. Emenda símbolo da reivindicação de nossa terra. Carlos Nascimento ao vivo do Vale do Anhangabaú em São Paulo para o Jornal Nacional. Veja em instantes as reportagens completas sobre a emenda do governo e o comício de São O Paulo. amarelo se misturou ao cinza de São Paulo na tarde de hoje. A cidade parou para a passeata e o comício por eleições diretas. O balão amarelo das diretas assumiu seu posto no Vale do Anhangabaú logo de manhã. São Paulo ainda vivia um dia normal, mas a correria típica do centro hoje ganhou uma cor, o amarelo. De manhã ele cobriu o verde dos palanques e deu outra vida à passarela que liga os 2 lados do vale. Apareceu nas camisetas, nos broches e principalmente nas faixas. Muita gente fez plantão para colocar o seu recado num bom lugar. Passou a noite aqui? Quase a noite toda. Quer dizer que tá duro arrumar um lugar aqui para pôr uma faixa, né? Tá um pouco difícil. Democracia é assim, né? Todo mundo quer dar o seu recado, então a gente precisa disputar o espaço. As últimas marteladas no palanque foram acompanhadas pelo nervosismo dos organizadores, preocupados com o sucesso da manifestação. A preocupação era não só com os aspectos práticos de organização da passeata, mas também com o tempo. Hoje em São Paulo fez de tudo: sol, chuva e em certos momentos sol e chuva ao mesmo tempo, como agora.
Mas o amarelo foi mais forte que a chuva e às 4 horas ele começou a tomar conta da cidade inteira. Ele aparecia nas roupas dos jovens, nas bandeiras das crianças, nas cabeças dos adultos e até nas camisetas dos velhos. O senhor veio de onde? De Presidente Prudente. De longe, hein? Longe, 600 quilômetros daqui lá. Amarelo também na roupa do cachorro, que foi à Praça da Sé, e nos cartazes que iam tomando todos os espaços. Eles pediam direta já em várias línguas. A Praça da Sé já está cheia. Balões de gás ganham ar. Chegam os artistas. Mais amarelo na Sé. Acho que é o amarelo junto com o verde da esperança do coração de cada brasileiro. E diretas já. Os grupos vão chegando em pequenas passeatas. Os professores que estão em greve hoje esqueceram suas reivindicações salariais. Cantando, pediam para votar. Direta já! Direta já! E quando eram 5h30 em ponto, o locutor oficial do comício, Osmar Santos, deu início à passeata. E milhares de pessoas saíram com suas faixas e gritando palavras de ordem pela rua Benjamin Constant, começando a passeata de 1.200 metros até o Vale do Anhangabaú. E quem não estava na passeata participava jogando papel picado do alto dos prédios. À frente, o símbolo da caminhada pelas diretas, um boneco de 3 metros de altura com a imagem do senador Teotônio Vilela. A esta altura, já eram muitas passeatas que desembocavam de várias ruas no Vale do Anhangabaú. 15:06, a passeata oficial chega ao viaduto do Chá. Espremidos na frente do povo vão os políticos. O governador de São Paulo, Franco Montoro, o do Rio, Leonel Brizola, o de Minas, Tancredo Neves, o presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, e o presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio da Silva Lula. O Vale do Anhangabaú é uma festa. A Orquestra Sinfônica de Campinas toca Beethoven e o painel luminoso do Vale E agora, ao vivo, nossos repórteres voltam a falar direto do Vale do Anhangabaú. E estes são os momentos que antecedem o final da grande manifestação de São Paulo pelas eleições diretas já. São Paulo, que fez a primeira grande manifestação em 25 de janeiro, faz agora a última antes da votação da emenda Dante de Oliveira. Está falando o presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães. Terminou de falar exatamente agora. O presidente nacional do PMDB. Aí está o Osmar Santos, que é o animador oficial. Falaram os governadores Tancredo Neves, de Minas Gerais, Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, Franco Montoro, de São Paulo. Presença de uma grande multidão no Vale do Anhangabaú. São Paulo repete hoje o sucesso da manifestação do Rio de Janeiro. Bete Carvalho, os governadores presentes, todos os presidentes nacionais dos partidos, os políticos aqui, vocês todos, mãos erguidas, vamos concentrar e vamos cantar para finalizar a maior concentração da história do país, da América Latina. Parabéns, São Paulo. Vamos todos cantar o hino nacional brasileiro. Eu chamo Taiguara aqui também. E neste momento começa a ser executado já pela segunda vez, nesta noite, o hino nacional brasileiro no Vale do Anhangabaú. As autoridades presentes aí no palanque, com os braços erguidos, preparam-se para cantar junto com o público o hino nacional.